Você já percebeu pessoas dizendo: eu nunca vou ser igual meu pai, eu nunca vou ser igual minha mãe, nunca vou fazer com os meus filhos o que fizeram comigo na infância. E alguns anos depois, estão repetindo exatamente os mesmos comportamentos. Você já percebeu isso? Às vezes muda o cenário, muda o tempo, muda as pessoas, mas o conflito interno continua parecido. Hoje nós vamos descobrir por quê e vamos entender o que a psicologia, o que a Bíblia fala sobre padrões familiares. A grande verdade é que ninguém nasce sabendo amar. Ninguém nasce sabendo conversar, dialogar, se relacionar, ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro, ninguém nasce sabendo resolver conflitos, fazer amizade. Isso tudo nós aprendemos. Aprendemos observando, ouvindo, convivendo, aprendemos repetindo. O problema é que também aprendemos aquilo que nunca deveríamos ter aprendido. Por isso que muitas pessoas vivem padrões sem perceber, inconsciente. Elas acreditam que escolheram agir daquela maneira, mas muitas vezes estão apenas repetindo aquilo que viveram durante anos. A Bíblia mostra diversas famílias repetindo padrões. Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Anos depois, Isaac fez exatamente a mesma coisa. Jacó viveu conflitos familiares. Seus filhos também viveram conflitos profundos, parecidos. Davi enfrentou sérios problemas dentro da tua casa. Seus filhos repetiram muito desses comportamentos. A Bíblia não apresenta essas histórias para dizer que estamos condenados a repetir os erros da nossa família, dos nossos pais. Muito pelo contrário. Ela mostra que reconhecer os padrões é o primeiro passo para quebrá-los. Assim como vimos já nos encontros anteriores, eu venho reforçando isso a cada encontro, o cérebro ele aprende pela repetição. Quanto mais uma criança presencia determinado comportamento, mais natural aquele comportamento começa a ser para ela. Se ela cresce ouvindo muitos gritos, passa a acreditar que gritar é normal. Se cresce vendo muito silêncio, aprende que conversar é perigoso. Se cresceu sentindo muito medo, aprende a viver em alerta o tempo inteiro, se escondendo. O cérebro ele automatiza aquilo que mais experimenta de forma natural. É por isso que muitos padrões parecem tão difíceis de mudar. Eles deixaram de ser escolhas conscientes para se tornar hábitos, comportamentos automáticos. Hoje eu quero trazer aqui mais uma ferramenta, o nosso GPS emocional, para falar e mostrar de uma forma mais didática, um pouco melhor, sobre como que esses padrões, eles, de uma forma inconsciente, impacta nas nossas vidas, nas nossas relações, no nosso dia a dia. Ele não vai falar só da emoção, ele vai mostrar como experiências familiares vão construindo padrões automáticos ao longo da vida. E vamos trazer experiências da infância, experiência com os pais, com os avós, experiência na casa, no ambiente que a gente cresceu, no bairro, na rua, na escola. Tudo aquilo que nós passamos durante a fase de criança ali, a fase da infância, veio trazendo para nós esse aprendizado. Então, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente como a gente se comporta, os hábitos que a gente tem, as rotinas, veio tudo dali. Assim como as nossas crenças, assim como o que a gente acredita, como a gente acredita que a vida funciona. Dali veio os nossos comportamentos, as repetições automáticas, até aqueles comportamentos que nós temos que incomodam a gente, que nós não conseguimos mudar, aprendemos ali. E o resultado disso tudo, aquilo que é ruim, aquilo que a gente não quer, os conflitos eles aparecem novamente.
Só que, para nós hoje, como pais, isso mudou completamente nos últimos anos. Eu venho estudando muito sobre herança emocional, esses impactos que eu venho trazendo para vocês aqui, de alguns anos que eu venho fazendo terapia para me descobrir alguns padrões, comportamentos, hábitos, de resultados de áreas da minha vida que eu quero mudar. Eu fui atrás da raiz. Essas raízes estão na infância. E essas descobertas foram através de leituras, de estudo, de aprofundamento, de livros e autores que eu venho falando aqui para vocês, e de terapia também. Porque eu também sou pai. Eu comecei a perceber que existiam padrões nos meus filhos que eram dos meus pais que me incomodam e eu estava passando para eles. Eu aprendi de forma inconsciente. Eu repetia e aquilo me incomodava, e aí eu resolvi quebrar esse ciclo ruim que me incomoda. E aí essa preocupação, os filhos, eles estavam aprendendo me observando e o ciclo estava continuando. Eu escolhi quebrar esse ciclo. Perceba, o padrão ele não é transmitido porque existe um destino inevitável. Ele continua porque ninguém percebeu que estava repetindo aquilo ali. E aí quem está perto de você vai aprendendo e repetindo. Alguns exemplos: pais muito explosivos, filhos explosivos, pais emocionalmente frios, filhos que não conseguem demonstrar carinho, pais extremamente controladores, os filhos que crescem controlando tudo, pais endividados com problemas financeiros, os filhos que repetem dificuldades financeiras, dificuldade de lidar com dinheiro, pais que nunca conversam, nunca têm diálogo, os filhos que também evitam conversas difíceis. Nem sempre isso acontece, mas acontece com muita mais frequência do que nós imaginamos. E aí eu quero trazer agora para você essa ferramenta. Se você faz parte desse projeto completo, desse desafio dos GPS, dos 30 dias, você já tem acesso à ferramenta. É só você entrar na comunidade e você vai ter acesso a essa ferramenta aqui, que é a ferramenta dos padrões familiares. Essa ferramenta é a ferramenta que vem trazer para nós clareza. Quando você imprimir ela ou você olhar no seu celular ou tablet, você vai observar um contexto dentro dela. Ela vem trazendo ali a explicação, ela vem trazendo sinais de padrões familiares no corpo, nas emoções e no comportamento. E dentro desses padrões, ela vem trazendo embaixo ali, ó, impactos invisíveis no seu relacionamento, nas suas finanças, na sua vida pessoal e no seu dia a dia. E quais são as raízes dos padrões familiares que você está trazendo? E por que que você fica preso nisso? Então essa ferramenta, ela é de uma riqueza tão grande. Quando eu comecei a escrever esse curso, a desenhar, quando eu comecei a criar essas ferramentas, é com essa didática para que você olhe e enxergue aquilo que você precisa realmente mudar na sua vida. Essas ferramentas, ela tem essa habilidade, essa facilidade de nos dar clareza, de você olhar e fazer uma autoanálise daquilo que você também está vivendo, daquilo que você também está praticando, daquilo que você também está executando e como mudar tudo isso. Se você olhar na sua ferramenta, você vai ver que existem padrões familiares ali. E pode ser aquilo que você pratica hoje, executa, se relaciona com seu cônjuge, com seus filhos, na sua empresa, no seu dia a dia, que de alguma forma, em algum momento, as pessoas já falaram com você, e você fala de uma forma agressiva, de uma forma intimidatória, de uma forma ruim, muda isso, tenta mudar aquilo e você não consegue. E você não sabe por que não consegue. Porque é um padrão, é uma herança emocional que você tem
da raiz da criança. Então, ali a gente vai falar, você vai enxergar ali comunicação agressiva ou silêncio diante dos conflitos. Tem uma dependência emocional. Existem pessoas que têm medo de demonstrar sentimentos. Existem pessoas que têm dificuldade de liberar perdão. Tem muitas e muitas pessoas com problemas financeiros, de escassez financeira, de não saber lidar com o dinheiro, até consegue, até consegue fazer muito dinheiro com o seu trabalho, com o seu serviço, mas ele entra numa mão, sai na outra. Não sobra, ele não consegue investir, ele não consegue comprar algo para ele não consegue prosperar, ele não tem controle, ou ele é muito perfeccionista, ou ele tem vícios, ele não sabe por que ele tem aqueles vícios, ou ele tem muita ausência emocional, ele tem dificuldade de expressar o seu amor, o seu carinho, o seu afeto. Isso eu estou trazendo para você de uma forma generalizada, porque nós ainda não sabemos se você tem ou não esse problema, quais são as suas demandas. Então, no mesmo local lá na comunidade onde tem a ferramenta que vai te auxiliar, você vai para essa segunda ferramenta, que é um questionário. Esse questionário não é para você responder sim ou não, certo ou errado, não é para você pontuar. Ele vai te auxiliar nessas perguntas a te instigar a ter uma autoanálise se você tem esses padrões ou não. Então ele é todo desenhado, ele é todo escrito, ele é todo composto de perguntas que ela tem um direcionamento muito de forma terapêutica e inconsciente para nos trazer resposta. Então você já percebeu que cada encontro que a gente já fez aqui, cada um que nós vamos fazer, as ferramentas é para nos auxiliar, é para nos conduzir. Então você não pode negligenciar não fazer a ferramenta. Ela é importante. Então você vai imprimir, você vai pausar essa aula ou você vai ver depois, mas não pode deixar de fazer. Porque aqui, até aqui, nós já falamos de muitas dores. Nós já falamos de todas essas dores aqui, ó. Infância ferida, criança interior, rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça, desamparo. A aula anterior foi crença limitante. E hoje essa é a última aula da primeira fase, onde nós estamos identificando as raízes. Então nós estamos fechando hoje a primeira fase, para o próximo encontro começarmos já a segunda fase. E assim a gente está seguindo nesse projeto. Por isso que nós não podemos pular etapas. Eu acompanho aqui na comunidade o que vocês vão assistir nas aulas e vão colocando lá o feedback, as, as necessidades que vocês têm, as dificuldades que vocês estão tendo, as descobertas. Cada aula é uma descoberta. E eu vejo o quanto está sendo eficaz. Eu estou feliz mesmo com esse projeto aqui, porque a ideia é essa. Eu sei que existem pessoas lá que colocam, doeu assistir, ouvir essa aula, fazer essa ferramenta. Eu chorei fazendo, eu estou emocionado, eu estou angustiado, eu estou me sentindo mal, porque mexe com as emoções. A ideia aqui não é criar um transtorno emocional, um desgaste, um incômodo, não. É ajudar você a identificar tudo isso para você se curar disso. Para você ter uma vida daqui para frente mais leve, você fazer as pazes com o seu passado. Você entender como que você foi constituído e como que você vai controlar isso daqui para frente, para que as suas emoções negativas, as suas crenças limitantes, os seus pontos cegos, os seus problemas emocionais, eles não mais terão força sobre você, sobre as suas escolhas, sobre o seu dia a dia. Então esse questionário, ele está na comunidade e você vai fazer aquela autoanálise fazendo as perguntas para você. Aquilo vai te ajudar a identificar, como a gente fez nas aulas anteriores, né? Nas aulas de abandono, desamparo,
Porque existem pessoas aqui que passam dentro desse grupo aqui, tem centenas de pessoas todos os dias passando por essas aulas, esses encontros, em momentos, em dias, em horários diferentes. E existem pessoas que não têm o problema de rejeição, mas têm um problema de abandono. Existem pessoas que não têm o problema ali de humilhação, mas têm o de injustiça, o de desamparo. Então eu trouxe todos eles, todas as dores, todas as feridas emocionais para dentro desse programa, de uma forma didática, para que você se identifique em qual dor mais você identifica, qual dor que mais te incomoda, qual dor que você não sabia que tinha e hoje tem, mas você está num processo de transformação. Então isso é importante. E eu quero fazer agora algumas perguntas para você e eu quero que você responda com muita sinceridade. Quais comportamentos dos seus pais você prometeu que nunca iria repetir? Responde para você. Hoje, você percebe algum deles em você? Quais frases você mais ouviu durante a sua infância? Quais dessas frases você percebe que você repete, mesmo que incomoda? O objetivo aqui não é culpar os seus pais ou achar culpados. Eles também receberam influências dos seus avós, dos pais deles. O objetivo é enxergar aquilo que precisa ser transformado. E quando você fazer uma autoanálise com essas duas ferramentas que eu já mostrei aqui, cada um tem um tempo diferente, então eu sugiro você imprimir essa ferramenta, analisar, fazer as perguntas de autoanálise ali, o questionário, e você vai descobrir algo muito importante. Você não herdou apenas características físicas do seu pai e da sua mãe. Você também aprendeu maneiras de pensar como eles, de sentir como eles, de reagir como eles reagem, de amar como eles amam. Mas existe uma notícia muito boa aqui. Aquilo que você aprendeu que te incomoda também pode ser desaprendido ou ressignificado. E aquilo que foi repetido pode ser interrompido após identificar. Você não precisa transmitir para a próxima geração aquilo que machuca você, aquilo que incomoda você. E o desafio de hoje eu quero que você observe três perguntas. O que que na minha vida eu aprendi dos meus pais? O que que eu escolhi deles que eu mantenho até hoje, mesmo sabendo que me incomoda quando eles fazem, praticam, falam, pensam e eu também? E o que simplesmente eu estou repetindo deles? Aonde eu estou errando? Aonde eu tenho mais dificuldade? Qual é a área que eu tenho mais dificuldade assim como eles? Você vai escrever essas respostas no seu caderninho, porque vai ter um momento que a gente vai voltar nessas respostas, nessas ferramentas. A gente ainda tem 20 e poucos dias pela frente aí. Então nós estamos no final da primeira fase, vamos entrar no próximo encontro na segunda, ainda tem a terceira. Escreva as respostas para você ir registrando isso. Você tem que entender que toda mudança ela começa quando conseguimos identificar as raízes, os ciclos. E é o que a gente está fazendo aqui. Hoje, nós concluímos então o 10º encontro nessa jornada de 30 dias. E com ele nós encerramos a primeira fase do nosso desafio, identificando as raízes. Durante esses primeiros encontros, nós descobrimos que os nossos comportamentos, eles não surgem do nada. Eles têm uma história, eles têm um registro. E até aqui nós identificamos a infância ferida, criança interior, a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição, a injustiça, o desamparo, crenças limitantes e hoje falamos sobre padrões familiares.
Agora você provavelmente começou a entender por que que sente o que sente. Por que que você tem o comportamento que você tem. Por que que você tem essa crença limitante, esse pensamento negativo? Por que que você reage assim? Mas identificar as raízes, como a gente fez até aqui, é o primeiro passo. Uma árvore ela não muda apenas porque descobrimos onde está a sua raiz. Ela muda quando começamos a receber um novo alimento, um novo adubo, uma terra nova. E é exatamente isso que nós vamos fazer no nosso próximo encontro, na nossa próxima fase. Até aqui nós olhamos para o passado. Agora nós vamos começar a olhar para aquilo que acontece dentro de você todos os dias, que é o agora, o presente. Porque as raízes, todas elas produzem frutos. E esses frutos, eles aparecem na forma de quê? De emoções. Essas emoções são ansiedade, medo, culpa, insegurança, mágoa, dependência emocional, ódio, raiva, tristeza, angústia, depressão, estresse. E nos próximos encontros, nós vamos aprender não apenas a entender essas emoções, mas tratá-las à luz da palavra e do conhecimento da neurociência e da psicanálise. Então a gente está chegando no fim de mais um encontro. Eu tenho certeza que aqui fichas caíram, feedbacks você já tem, você já deve ter identificado coisas, padrões, comportamentos, falas, pensamentos. E agora o que que você vai fazer? Você vai lá na comunidade, deixa eu abrir ela aqui. Você vai lá na nossa comunidade e você vai colocar, você vai escrever sobre a aula de hoje, sobre o encontro de hoje. Quais são os padrões que você identificou que te incomoda? Quais as áreas da sua vida que hoje fazem com que você se sente angustiado, se sente impotente, se sente incapaz, se sente triste porque você não consegue mudar, porque você não consegue fazer melhor, prosperar, restaurar, ressignificar, curar, transformar. Essa comunidade é a comunidade exclusiva para você colocar aqui tudo aquilo que é necessário em cada aula. Aqui os alunos estão fazendo isso. Se você rolar a tela para baixo, aqui tem os encontros que eu vou colocando, aqui eu vou postando as ferramentas, vocês vão colocando embaixo, aqui eu coloco as ferramentas e cada ferramenta que eu coloco, você vê que eu ponho o dia da jornada. E aqui é a ferramenta do dia 8. Aqui é o vídeo do dia 9 sobre crenças limitantes. Aqui é a ferramenta do dia 9 sobre crenças limitantes, para você baixar, para você ir entendendo o que está acontecendo. Então agora você vai vir aqui e vai colocar aquilo que fez sentido para você. Assim como a Fabiana, olha, essa aula 8 foi a dor que mais me marcou até agora. Muito profundo, sofro com isso desde a infância e afetou a fase adulta. O fato de achar que estou sempre sozinha e tenho que resolver tudo sozinha, muito impactante, afetando o relacionamento e minha saúde. Cada dor desde o início da jornada é uma descoberta, mas estou gostando. Estou passando a me entender melhor. O Alexandre colocou também. Então aqui cada um de vocês tem a oportunidade de tirar de dentro de vocês o sentimento desse período, dessa aula, dessa semana, das aulas, num local seguro, porque ali ninguém vai te julgar. Dentro dessa comunidade é um lugar seguro para você, para mim, para todos nós. Nós estamos ali com um único objetivo: desenvolver a melhor maturidade espiritual, desenvolver uma inteligência emocional, desenvolver a nossa maturidade, o nosso entendimento, ser melhor do que ontem, entender o que está travando a minha vida
destravar ela para que as pessoas que estão comigo e eu também tenham mais impacto, seja melhor, tenha mais saúde, não só emocional, mas espiritual e física. E está tudo ligado. Então, se você já faz parte da jornada dos 30 dias, os GPS emocionais dos padrões familiares, o questionário, já estão postados lá na comunidade. Então é só você ir lá, baixar, imprimir ou olhar e analisar no seu tablet, no seu celular, no seu computador, aonde você achar melhor para você começar a estudar e aprofundar. Essas ferramentas são para você aprofundar no assunto que nós falamos aqui. Agora, se você está assistindo essa aula num canal, num outro local, e ainda não faz parte dessa comunidade, e quer fazer, entendeu que 30 dias de desenvolvimento humano, emocional, espiritual, agora é um excelente momento para você entrar. Nós encerramos a primeira jornada, mas você tem acesso a toda essa jornada. A um e as próximas que vão começar. Tudo está disponível dentro da comunidade, tudo está disponível ali dentro, você vai ter acesso a tudo isso. É só você clicar no link, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo, o link que você faz a inscrição ou o link que você fala diretamente com a minha equipe no WhatsApp para tirar suas dúvidas. Seja bem-vindo, eu espero ajudar você a crescer e desenvolver também. E no nosso próximo encontro, nós já vamos iniciar o que é a nova etapa, dedicada à cura das emoções, onde a gente vai falar sobre essa segunda etapa de como ela vai ser, qual é a transformação que ela vai trazer para a gente. Então agora, finalizando, eu espero que você vá lá e deixe o seu comentário dentro da comunidade. E você que chegou até aqui, parabéns por ter chegado até aqui. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar o seu comportamento sem nunca descobrir a raiz dele. E você deu um passo que poucos dão. Agora estamos prontos para iniciar uma nova fase. Que Deus continue renovando a sua mente, fortalecendo a sua fé, restaurando a sua história. E nos vemos no nosso próximo encontro, onde nós iniciaremos a segunda fase da nossa jornada, a cura das emoções. Eu espero grandiosamente que essa primeira fase tenha feito muito sentido para você, tenha trazido muita clareza, muito conforto e muito. Agora eu entendi por que eu sou assim e o que está acontecendo comigo. Estamos caminhando bem. Até amanhã no nosso próximo encontro.